Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. When He set you free on the other side of Jordan, in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Jesus prays. Don't you want to cross Jordan now? Ain't long enough in the wilderness. Let's go over to the promises. Jesus prays every fetter. Jesus prays every fetter. Oh, when He set you free. Let's raise your hand now. I will ever praise Him. I will ever praise Him. I will ever praise Him. For He sets me free. Amen. Don't it make you feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't He dandy? Let's shake hands with one another now, saying, Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. Oh, and He sets you free. I will ever praise Him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed His form. Praise Him. I will ever praise Him. For He took all the creeds away from me, sent me to believe His word. Oh, can't you hear the Master's violin pull across the bow, across His word? He's the same yesterday. I will ever praise Him. I will ever praise Him. Him the word. Ever praise Him. What did He do? For He set behind the curtain me free. Praise be to God. I love Him. Don't you love Him? Isn't this heavenly? I like that attributes of the Word. See, just the Holy Spirit, that sweet, humble way. I just like that. Oh, just saying, on the other side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet, immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life that was in the Garden of Eden blooming, there is rest for you. You want to go
breaks every fetter. Jesus breaks every tradition, every fetter. Jesus breaks every fetter. All denominations, all creeds break every fetter. Oh, and He said, you free. Praise be to God. I just love Him. No wonder Isaiah said He's a counselor, a prince of peace, a mighty God, the everlasting Father. Wonderful. Oh, on this same prescription, how the doctor finds his medicines. Vocês sabem, nesta mesma receita, como o doutor encontra seus remédios. Taking the scientists try to figure out something, then they give it to a guinea pig. Eles sempre tomam e os cientistas tentam fazer algo, então eles dão aquilo para uma cobaia, Kills him or not. para ver se aquilo o mata ou não. So medicine's got a chance to take. You might E então você sabe, o remédio é uma chance que você está tomando. kill you. See, because all people are not like guinea pigs. Você pode ficar bom e isto pode te matar, vem. So, but there's one thing about this prescription, it's for all. Talvez seja bom, porque muitas pessoas não são como cobaias, então, mas há uma coisa a respeito dessa receita, é para todos. And then, any real good doctor that won't got a lot of faith in his own medicine, he won't ask somebody else, E então, qualquer verdadeiro e bom médico que tem muita fé em seu próprio remédio, ele não perguntaria a alguns deles. enough to get a prisoner with life term and set him free if he lives over it. They take prescription, but in this place we had a real doctor. He come took the prescription himself. Oh, sim, alguns deles são o suficientemente covardes para tomar um prisioneiro com a vida limitada e então colocá-lo livre se ele viver depois daquilo, deixando-o tomar aquela receita. Mas neste lugar nós tivemos um médico verdadeiro. Ele veio, ele tomou a receita. I am what I will be. I am the resurrection and the life, says God. Eu sou, não eu serei. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. Me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Martha said, he said, believest thou this? Marta disse, ele disse, crês tu isto? She said, yea, Lord, I believe that thou art the Christ that was to come into the world. Ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. How much the rest of them call you, I done seen it. Não importa de que te chamem o resto deles, tenho visto isto. The Calvary, he took the injection himself. No Calvário ele mesmo tomou a injeção. Easter morning, death couldn't hold him. I am the resurrection and the life. E na manhã da Páscoa, a morte não pôde segurá-lo. Sou a ressurreição e a vida. They injected death into him, but he rose up victorious over the death, hell, and the grave. Amen. Eles injetaram a morte nele, mas ele ressuscitou vitorioso sobre a morte, o inferno e a sepultura. Took the injection himself. Ele mesmo tomou a injeção. And he sent out some doctors to write a prescription who had the revelation of who he was. Who does man say I, the Son of Man, am? E ele vindicou alguns doutores para prescreverem uma receita de que tinham a revelação de quem era ele. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, você recebeu agora The keys to the kingdom. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. If you I'll loose in heaven. eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Pois bem, nós estamos com um trabalho diferente hoje para uma palestra, sentado, né? Coisa diferente. Aliás, é a maneira que eu trabalho aí com o plenário, nos encontros de pastores, durante os períodos diurnos, reuniões privadas, e a gente trabalha assim à vontade, respondendo perguntas e respostas, né? Lendo, aprendendo, estudando, conversando. E vamos ver como vamos nos dar com essa experiência aqui com a igreja. Eu creio que vai ser bem aproveitado. Nós temos aqui de início uma pergunta muito objetiva, muito oportuna, porque eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que nós, os pregadores, os pastores, a igreja em um todo, precisa, na verdade, do dia a dia em relação à dimensão humana. Mas não resta dúvida que um conhecimento também geral das Escrituras, das doutrinas, em relação, por exemplo, em relação a Elias, Moisés, mesmo os próprios 7 trovões, os selos, e outras referências assuntos, itens que refletem mais como doutrina, que muitas delas são dispensadas por muitos, acham que não são necessárias, mas são. Porque o conhecimento das tais livra os menos avisados, aqueles que têm mais uma certa predisposição para certos espíritos, de abraçarem doutrinas erradas. Como, por exemplo, essa pergunta e resposta número 3, parágrafo 192, em síntese, ela fecha qualquer assunto sobre Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, como queiram. Fizeram uma pergunta para o irmão Branham, o seguinte: Zacarias 4 e Apocalipse 11, verso 13 e 12, falam eles do mesmo ser? Veja, Zacarias 4, 12, 14 e Apocalipse 11, 4. Então as pessoas assinaram o nome. Aqui nós temos aqui Zacarias, capítulo 4, verso 12, 14, não é? 12 diz: e falando-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira
que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Agora veja, irmãos, como isso é bom, esse conhecimento. Agora, o relacionamento dessa escritura com a do Apocalipse. A pergunta que ela é objetiva, ela contribui. Ela não é uma pergunta chamada uma pergunta capciosa, ela não é uma pergunta curiosa. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quem foi a mulher de Caim? Isso não interessa. Isso não leva ninguém a lugar algum. Mas esse é o tipo da pergunta consciente, é o tipo da pergunta que contribuiu para com toda a igreja, porque isso ficou na fita, tem sido traduzido para o mundo todo, e uma resposta dessa do profeta põe fim ao assunto de Moisés e Elias, porque há doutrinas diversas sobre o caso. Muitos há que dizem que é Enoque e Elias. Isso dentro dos bons parâmetros, né? Das boas linhas, dentro daquele nível sincero, né? Agora, esse nível herético, então, um homem aí é Elias e Moisés, um gentil é Elias e Moisés ao mesmo tempo. Agora, nós, é claro, não estamos ocupando tempo com isto, para responder a tais coisas. Mas, de todos os modos, isso ficou na mensagem, isso está na Bíblia Sagrada, com um objetivo eficaz, porque tudo que está na Bíblia tem eficácia. A igreja precisa dela, ou entendendo ou não entendendo, ela compõe esse complexo de Deus na terra. A igreja forma esse complexo de Deus através da sua palavra. Agora, tudo que está na palavra é como esse prédio aí, é cimento, é ferro, é areia, é tijolo, é madeira, é parafuso, é gesso, tudo compõe, forma esse complexo aí que chama-se um edifício, a casa, não é? Assim também é a Bíblia. Então veja que coisa bonita. A pergunta, como ela foi tão consciente, tão bonita, tão edificante. Apocalipse 11, verso 4. Verso 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Olha que coerência, que combinação, não é? Com Zacarias. E as pessoas, naturalmente, para confirmarem essa experiência, essa relação de Zacarias com o Apocalipse, perguntaram ao irmão Branham. O irmão Branham não teve trabalho. Ele respondeu com poucas palavras. Ele disse: vejamos Zacarias 4. Sim, são aquelas 2 oliveiras. Sim, são as 2 oliveiras. E Apocalipse 11 são, sim, é isto. A mesma coisa, são ambas. São Moisés e Elias, as 2 oliveiras. Isso quer dizer que aqueles irmãos, naturalmente, saíram dali convictos, certos, porque foram um irmão e uma irmã da igreja que fizeram a pergunta. Deve ter sido um casal, não é? Um casal. E com essa pergunta, a igreja ficou convicta, consciente, de que se trata de Moisés e Elias. Moisés e Elias.
isso deve, a conjunção aí deve chamar a atenção. E Moisés e Elias. Nós temos estudado isso já no quinto selo, em outras referências, quando o irmão Branham disse que chegou até a ter a visão, vendo Elias e Moisés mesmo. E aqueles que estiveram lá no primeiro tempo, lá no deserto, no caso de Moisés, depois Elias, no tempo da seca, no tempo de Jezabel, e os mesmos no Monte da Transfiguração. Elias, Moisés, quando Pedro pediu, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Elias, outro para Moisés. Veja, isso quer dizer, no que Jesus estivesse, Pedro estaria também, não é? Então, irmãos, eu gosto de apreciar estas coisas, tomando o sentido que aquilo tomou lá no momento. Aquele casal deve ter saído convicto. Não, irmão Branham respondeu. O profeta respondeu. É claro que a salvação deles não estava dependendo disto, mas o completo conhecimento dependia. Para completar o seu conhecimento. Então, isso aumenta o conhecimento nas Escrituras, porque nós sabemos, particularmente, como eleitos que somos, gentios, que Elias e Moisés não é mais para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse caso aqui, de Zacarias e Apocalipse 11. Elias, para a noiva, é agora. É na sua 4ª manifestação, que é o irmão Branham, então encerra-se, parou com os gentios. Moisés vem para apresentar como representante da lei e Elias como representante dos profetas, ou seja, da graça. Para converter agora os corações dos pais aos corações dos filhos, né? O que seria o contrário agora, porque Elias nosso veio para converter os nossos corações aos corações dos pais, mas não dos pais do Velho Testamento, porque eles ficariam com a lei, não é certo? Mas para converter os nossos corações aos pais da igreja, da era apostólica. Aí então começou pelo batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fé apostólica, né? A unicidade, quem vê a mim vê o Pai. E agora, então, quando Elias e Moisés virem, não é para nós. Não vai ser para nós. Eu costumo dizer com bastante convicção, quem assistir, presenciar o ministério real, verdadeiro de Elias e Moisés aqui na terra, não foi no rapto. Porque isso é uma matemática, porque quando eles entram em cena, são para um exercício de 3 anos e meio, cumprindo assim a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. E esses 3 anos e meio aqui tem um acontecimento simultâneo nos céus. Tem sim, que é justamente a ceia, as bodas do Cordeiro. A noiva está lá com ele. Então não tem por que pensar nisto. Nós já estamos convictos disso, a pergunta é muito boa. Se foi oportuna lá, é oportuna aqui hoje. Se ela foi indicada lá com o irmão Branham, é claro, ela é indicada hoje para a igreja hoje. De forma que nós devemos pensar nisso, que se Moisés e Elias estiverem na terra e eu estiver aqui, e qualquer um de nós estiver aqui, então prepara para morrer pelo nome de Jesus Cristo, porque não foi no rapto.
porque esses acontecimentos são simultâneos. A noiva sobe, Elias e Moisés entram em cena, o diabo se encarna na besta, agora é o cavalo baio, o cavalo amarelo, reunindo as três cores, né? E por isso que o cumprimento do quinto e do sexto selo, esse cumprimento é simultâneo, desses dois selos. Acontecimento na terra e acontecimento no céu. O que está acontecendo em relação à noiva, todos já sabem. É uma mesa de milhares de quilômetros, cada um sentado a seu redor ali, aquela mesa, e o próprio Senhor Jesus Cristo servindo aquela mesa. Ele é o próprio servente dela. E o profeta diz que agora nós vamos chorar. Chorar por quê? Chorar por causa de filho? Porque se sentiu a falta do filho na mesa? Você chora hoje por não ter familiaridade, por não poder se assentar na mesa com sua família, ter um culto doméstico, orar, comer, festejar nos dias mais importantes de cada um, e assim por diante, nos dias festivos, não é? Mas lá não. Lá ninguém vai chorar a falta de um marido, de uma esposa, do pai, ou da mãe, o que muito acontece aqui. Pessoas que saíram do nosso companheirismo, muitas vezes porque nos deixaram, por motivos, por incompatibilidade, até mesmo família desfacelada, e outros porque partiram, estão na sexta dimensão. Então lá não seria as bodas do Cordeiro, não seria descanso. Se nós sentíssemos falta dos nossos entes queridos, né? Não, ninguém vai sentir falta de ninguém. Ali está a família completa, a família de Deus. Não está faltando nenhum filho, não está faltando nenhuma filha, não está faltando ninguém ali. Não. Onde está meu filho? Não. As lágrimas lá é de gratidão. Essas poucas lágrimas que nós derramamos aqui na terra de gratidão vai formar um rio lá. Porque a gratidão será tão grande, o motivo será tão grande de chorar por gratidão. Não é chorar por dor, por sentimento, por amargura, por ter perdido. Isso é muito importante. Isso comove a gente, isso dá para mexer um pouquinho por dentro, né? Dá assim. Eu gostaria que todos pensassem nisso assim, de uma maneira mais profunda, né? Muito pouco se chora aqui em gratidão. Lembra-se muito pouco daquilo que Davi lembrou, recomendou a sua alma: bendiga o Senhor, louve ao Senhor, ó minha alma. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que esquecer? Aí então Paulo, com aquela experiência de sofrer, de apanhar, de passar fome, de estar sozinho, de espinho na carne, de espinho no espírito, em todo lugar, ele diz: sede agradecidos. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E ele, como apóstolo, como profeta, o que diz? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O que vale dizer? Pela predestinação. É isso, irmã. Irmão, é isso, exatamente isso que está diante de nós.
eu me encontro assim um tanto sensibilizado com este fato, com esta verdade. Agora, pense bem, esse casal, quem sabe, já está na glória, como o irmão Branham já está também. Mas, no entanto, a sua pergunta hoje, aqui nesse momento, moveu as nossas entranhas. Nos fez lembrar desta coisa tão gloriosa, tão maravilhosa. Que pergunta oportuna. Tem outra aqui, mas nós vamos deixar para outra oportunidade, porque essa foi o suficiente. E nós temos ainda de continuarmos, porque eu tenho que me disciplinar. Pode vir a coisa boa, seja como, mas nós temos que estudar isso aqui. Nós temos que estudar com o profeta estas coisas. Eu vou continuar assentado, mas a leitura é São João 6 ainda. Agora, desta feita, a partir do verso 60. Do verso 60. São João, capítulo 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Sempre há alguns que não creem, mesmo lá com Jesus presente. Com o irmão Branham presente, agora quanto mais comigo, coitado, hein? Sempre há alguns que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim. Notem isto. Ninguém. Ninguém. Seu filho, sua filha, seu marido, eu, você. Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Vale a pena lembrar agora. Não é para quem quer, não é para quem corre. É para quem Deus chama. Então, nós deveríamos ser muito gratos, porque o Pai nos concedeu que viéssemos a esta mensagem. Notem isto, irmãos. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Isso aqui é convicção. Eu encaro isso aqui como convicção de ministério, de missão. Missão. Ele sabia e conhecia a sua missão. Parece até descortês, não é? Quereis vós também retirar-vos? Eu dei um bom motivo para todos irem embora. E por que vocês ficaram? Vocês são melhores do que eles? Eles são melhores do que vocês? Alguma coisa está acontecendo? Isso já está falando das 3 classes de crentes, vocês estão notando, não é? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, não é? Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Sempre tem um quem. Seria um pronome pessoal, uma pessoa, não é? Para quem? Ele não diz para onde. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então tu tens tudo, não importa se o senhor fala para comer carne humana, beber sangue humano, seja o que for, não importa.
o que aconteça contigo. O que o Senhor ponha de difícil diante de nós. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Se ele escolheu 12 e um é o diabo, então ele escolheu 11 filhos e um diabo. O que era suficiente para fazer tudo, não é? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Nós pedimos a Deus, nesse instante, que aceite a nossa gratidão de podermos ainda nos reunirmos em seu nome, em nome de Jesus Cristo. E agradecermos essa profundidade, essa largura, esse comprimento, essa altura, na qual Ele tem nos prometido penetrar, estarmos entre esses pontos, entre esses 4 pontos. Seriam pontos cardeais do conhecimento de Deus, da graça, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, e porque nesta hora nós podemos pensar nestas coisas que já ouvimos de uma maneira mais agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, os que estão de pé se assentem, não é? Eu gostaria de observar com os irmãos uma coisa muito importante. Nesse instante, vocês sabem que num tipo de matéria dessa a gente não pode se prender a um tema, porque nós vamos vendo parágrafos, e também não podemos ter pressa. Nós temos que ir assimilando as coisas da maneira que elas nos vão vindo. A igreja precisa, antes de tudo, aceitar esta condição que está expressada, manifestada, escrita nessa Bíblia que é infalível, que é a natureza. Então a igreja precisa aceitar a condição de que o joio tem que estar junto com o trigo. Ambos têm que estar juntos até o fim. E essa mensagem, 3 classes de crentes, como nós já observamos, já estudamos juntos, e nós temos que repetir isso quantas vezes for necessário, de que onde há um grupo de crentes, então ali está reunido, né, um grupo de pessoas, de crentes, ali tem 3 grupos, 3 classes de crentes, que são os crentes verdadeiros, os manufaturados e os incrédulos. Agora, irmã, preste atenção, irmão, mesmo os pastores, nós precisamos nos conscientizar disto. A igreja precisa se conscientizar disto. É como você, o pai de família, a mãe de família, tem que aceitar. Aceitar, queira ou não queira, a condição moderna de hoje, sofrê-la. Filhos rebeldes, filhas rebeldes. É claro, nós estamos aí com o mundo padronizando os princípios. As famílias não têm princípio próprio mais. É o princípio da televisão uniformizando tudo. Mas nessa luta, nesse afã de manter princípios, de manter uma linha cristã mais honrada,
Mas você já enfrenta a vida, a família, sabendo que você tem que se sujeitar às condições da era em que estamos vivendo. E a igreja não pode pensar que ela vai ser uma santa e pura igreja. Aliás, o profeta disse: não há coisa como santa igreja. Não há coisa como santo homem, santo pastor, santo bispo, santo papa. Não. Só há uma coisa que é santa. De verdade. Esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um ministério na Terra que ele próprio tem consciência dele. Você pensa que não? Ou você acha que o Espírito Santo vem para uma igreja enganado? Ele não vai sofrer, ele não vai se entristecer, ele só vai ver coisas boas ali, ele não vai contar com nenhum espinho ali, nada vai entristecê-lo, nada vai fazer com que ele geme, venha gemer, né, para segurar mais a expressão, que ele venha gemer, sentir. É certo, irmãos, nós não vamos facilitar as coisas para o inimigo, mas uma vez conscientizados, nós não seremos explorados na nossa sinceridade. Para começar, ele é paráclito, e o paráclito é consolador. E não somente isso, advogado. Advogado. Ora, como que um advogado pode pensar? O advogado que pensar em tomar uma causa estritamente, exclusivamente justa, dificilmente ele vai encontrar uma causa na terra. O Espírito Santo assumiu a missão, é o próprio Deus, é a continuidade do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo cruzando novamente este caminho, quando ele disse: eu vou e venho para vós. Ele falou na primeira pessoa, não é na terceira pessoa. Vou e venho para vós. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é outra coisa senão o Espírito Santo, o advogado. É o advogado. Agora, vamos pensar aqui. Deus está nos pondo numa posição muito boa em relação ao conhecimento desse momento. É que nós não vamos encontrar uma igreja que não tenha em si 3 classes de crentes. E a preocupação que você deve ter não é se a irmã ou o irmão é manufaturado. Não é se a irmã ou o irmão é incrédulo. Você tem que preocupar se você é ou não o verdadeiro. Agora, nós aprendemos que o verdadeiro não é aquele que não erra. O rapaz disse: eu não preciso de borracha. Ele foi prestar um exame numa companhia. Aí o instrutor, o examinador, disse: cadê a borracha? Ele disse: não, eu não preciso de borracha, eu não erro. Então ele disse: então você pode ir embora. Você não erra, então é porque você não faz nada. Você não trabalha. Não há ninguém que vai enfrentar qualquer coisa nesse mundo que não está suposto a errar. Você vai deixar de ser uma cozinheira porque salgou a primeira comida? Fez salgado demais? Deixou penugem no frango? Ou deixou insonso? O arroz virou papa? Ah, mamãe, eu não cozinho mais nunca, eu não vou me casar. Não, não é assim. Agora é que você precisa continuar, aperfeiçoar. Você pôs água demais. Agora você vai diminuir a água e daqui a pouco você é uma boa cozinheira, não é? Então, o que acontece é isso.
é que muitos há que na sinceridade ficam mais preocupados com o estado da igreja como um todo. Isso não é problema seu. Você deve, antes de tudo, pensar no seu estado, na sua condição. Qual é a sua condição, ou seja, qual é a sua natureza dentro dessas três classes de crentes. E como eu já afirmei, que os verdadeiros não são aqueles que não erram. Os verdadeiros são aqueles que creem em toda a palavra como ela é. Não importa se ela ofende, se ela mexe comigo, se ela me bate, se ela me ofende na linguagem do irmão Branham. Não importa. Importa o seguinte, que o diabo não pode nos ver pelas costas. Ele tem que nos ver sempre pela frente. Porque quando ele nos vê pelas costas, está acontecendo ao contrário do que a Bíblia diz. Nós estamos fugindo. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que ser visto pelas costas, não nós. Então aconteça o que acontecer comigo. Deus me dará graça de ir até o fim. Se eu tiver que ser envergonhado, passar por vitupério, acontecer o que for, não me importa. Se essa carne tem que ser desmascarada, aconteça o que acontecer, não me importa. Não te importa. Você precisa pensar que ninguém pode estar aqui, mesmo incrédulo, mesmo manufaturado, se o Pai não chamou. Mesmo o diabo que estava entre os 12 teve que ser chamado. O Judas, ele foi chamado, ele não foi de oferecido. Ele não foi um intruso. E muitos aqui não entendem por que certos espíritos errados têm que prosperar dentro da própria mensagem, no mundo, e se põem a combatê-los. Eu não tenho nada que combatê-los. Eu estou contra as Escrituras. Eu disse para um reverendo, assim que aceitei a mensagem, presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, eu disse para ele, mas reverendo, se eu sou falso Cristo e o senhor é verdadeiro, como o senhor quer impedir o cumprimento das Escrituras? Ah, você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Você não tinha? Só agora que você tem? Eu disse para ele, não, a prova que eu tinha é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, quando chegou essa luz para mim. Agora, se eu sou falso, porque aceito a mensagem de um homem que só me volta para a Bíblia, para as atitudes, para os atos dos apóstolos, se eu sou falso por causa disto, então, reverendo, deixa a Bíblia cumprir. Deixa a Bíblia cumprir. Atendo o conselho de Natanael, se for de Deus, Gamaliel, se for de Deus isso prospera, se não for... Mas não é assim mesmo, Gamaliel, você vai me desculpar, não é tudo que não é de Deus que não prospera, não. E nós estamos aqui cumprindo as Escrituras em algum sentido. Portanto, irmão, pense um pouquinho. Nós temos sido uma família. Esse ministério nasceu de uma maneira peculiar. Ele foi direto por Deus. Ele nasceu na porta do mercado, numa máquina velha de arroz. Eu tenho sido um fracasso, como diz o profeta, mas eu entendo em que sentido ele falou, e o sentido em que eu tenho sido um fracasso é milhões de vezes pior do que o que ele falou. Eu tenho sido um fracasso. Não resta dúvida. Mas uma convicção eu tenho.
de que esse ministério é levantado diretamente por Deus. Coisas muito menores têm derrubado gente por aí, por esse mundo afora, por essa terra afora, do que o que tem acontecido conosco. E nós estamos passando por cima de tudo. Você está passando por cima de tudo. Você não entende, você não compreende. Você não sabe por quê. E vai marchando. Está aqui agora olhando para mim, me ouvindo. Isso não é importante? Eu francamente, acho que os pastores, os conscientizadores, as palestras que nós temos de ter, o tempo do povo que nós tomamos, a gente pode até brincar e tudo, sorrir. Olha, isso não tem nada a ver. Mas vocês notam uma coisa, que a coisa de Deus mesmo, ela é séria, ela é tratada aqui de uma maneira séria. Ela tem sido séria, como ela é mesmo, sem nenhum legalismo, sem nada. Mas a igreja tem que estar conscientizada que ela está entre o joio. E não vai pensar que o joio está lá no campo de futebol, está lá na boate, está lá no motel. Nós não temos que estar preocupados muito com motel, com televisão, com artista de cinema, de televisão. Nossa mensagem não pode estar muito fechada nisso, só nessa linha, não. Vocês sabem disto. Isso é o osso. É osso que está na boca do cachorro. Nós temos o filé. E o joio, eu vou te dizer, o joio não é isso, não. O joio não é nem mesmo denominação mais. Não é nem mesmo isso. A igreja há de aceitar, há de convir que essa lavoura está aí. E ninguém vai poder arrancar. O Senhor disse, não arranque, não tire, porque você vai tirar trigo junto. Ele disse claramente quem foi que semeou o joio. No meio do trigo. O joio foi semeado na lavoura do Senhor, não foi na lavoura do diabo. Não foi Jesus, o Senhor, que foi semear trigo na lavoura do diabo. O diabo vestido de preto, não é? Aquela coisa esquisita, fez a roça, lavou, arou, fez tudo e plantou seu joio tão bem plantadinho lá. Aí de noite Jesus foi lá escondido, entrou pela janela e semeou lá o trigo no meio do joio. Não, foi ao contrário. O Senhor semeou o trigo, arou a terra, a lavoura é de Jesus. O terreno é de Jesus, esse terreno é você. Em você tem joio, tem trigo, em você tem cão branco, tem cão preto. Em você tem Romanos 7. Em você tem a lei do entendimento lá dentro que condena tudo que é errado. Tem a vontade de fazer só o que é certo, só o que é bom. Quando menos espera, você está fazendo o que é mal. Esse terreno é de Jesus. Foi o joio quem semeou. É um intruso. Agora, você vai aceitar isso no sentido individual, da sua própria pessoa, para que você possa duvidar-se? Sim, é necessário que haja uma dúvida de seus próprios sentimentos, do seu próprio ego, de suas próprias maneiras. Quer saber de uma coisa? Até do seu próprio coração, porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. O coração do homem. Só não aquela coisinha pequenininha que fica lá dentro.
Agora, no sentido coletivo, 3 classes de crentes. E você não vai se preocupar mais com quem está errado, com quem é manufaturado, quem não é. Veja se Pedro, João, os apóstolos, os 11 ficaram preocupados com Judas. Nós vamos entregá-lo a Satanás. Eu não vou mais na reunião de Jesus por causa do Judas. Eu não vou mais nesse conselho, não vou mais nesse encontro, não vou mais nesse ministério por causa do Judas. O irmão Branham falou para aquele irmão, você fica menor do que ele. E agora? Os apóstolos não se incomodaram. Todos eles foram até a última hora. O próprio Senhor Jesus Cristo conservou a coisa lá dentro. Conservou lá dentro. Jesus não negou nem mesmo o poder de Judas expulsar demônios e curar enfermos. Nós não temos que estar combatendo os curadores que andam por aí. Nós não temos tempo para isto. Nós não estamos a fim de ficarmos acusando a quem quer que seja. Olha, vocês sabem de uma coisa? Parece, tem hora, porque o profeta viveu momentos que ele não entendeu, muitos anos que ele não entendeu, ele quase ficou louco, ele quase suicidou. Ele tentou abandonar, fugir, sumir, ele tentou ir para as montanhas, tudo isso. Gente, é relativo, é certo que é relativo, é a milésima parte. Mas isso acontece com a gente. Tem que haver alguma coisa atrás disso. E Deus não vai me explicar. Deus não vai te explicar. Ele devia muito mais a José, o velho justo José, ele devia ter avisado a José antes de tudo, José, a tua menina vai aparecer grávida, mas ela é aquela virgem que os meus profetas profetizaram. Não, Deus não fez isto. Depois do velho quase acabado, o irmão Branham disse que chegou até a morrer logo depois. Deus, por sua soberania, resolveu lhe dar um sonho. Gente, um sonho respondeu tudo para o homem. Agora uma mensagem desta. Coisas estranhas estão acontecendo. Teria que haver uma reflexão de autoacusação, de autorreprovação constante, e nos furando, nos retalhando como os falsos profetas, ou falsos não, eles eram verdadeiros profetas de Baal. Dá vontade, a gente dá vontade. Eu já disse, dá vontade de quebrar tudo, de botar fogo em carro, de acabar até com roupa e tudo, e virar um peregrino subindo no muro aí, fedendo com um saco nas costas, e não ter compromisso nenhum. Dá vontade. Olha que dá vontade disto. Mas nós temos que chegar lá. Deus não vai explicar. Deus não vai me explicar. Até mesmo para orar pelos enfermos, uma questão, eu aprendi uma coisa, o seguinte: se Deus quer fazer uma coisa, por que eu tenho que estar pedindo para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer? Quando Deus decreta uma coisa, eu fico de cá, Deus, oh Deus, faça isso, faça isso, faça isso. Eu entendo o que é um decreto. Eu não estou desestimulando a oração. Mas você vê, eu conheço um caso mesmo de um irmão que, ao anoitecer, ele se ajoelhava e só levantava-se do joelho no outro dia cedo. Uma coisa inédita. Quando apareceu essa doutrina do novo nome, ele foi o primeiro a abraçar. E aí? Como vamos entender isso?
É a maneira de se aprofundar no amor de Deus. É ler, é orar. Mas até mesmo encomendar um irmão que está com câncer, um irmão que está com uma diabetes ou desenganado do coração. Mas quando chega ao conhecimento da gente, eu não sei explicar não, irmão, mas parece que há uma ligação direta lá em cima, parece que a gente não está fazendo muito caso daquilo, muito caso. É uma fé que a gente não pode explicar, mas ela parece que ela é indiferente. Ela não está deixando mexer no vaso dos sentimentos, das emoções, ela está além de alguma coisa que é humano, que é racional, ou seja, que é da razão, que possa satisfazer o tato, o paladar, a visão. Então a gente entra num avião. Para mim, se Deus quer me levar de avião, Ele vai levar mesmo. Ele vai levar mesmo. Então, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Se o Senhor me quer lá em tal lugar e trabalhando para o Senhor, tudo bem. Mas eu sei que pelo decreto divino, Ele já sabe desde antes da fundação do mundo. Ele sabia o dia e a hora que o carro do irmão Branham chocaria com aquele carro. Não tinha oração que mudasse aquilo. No entanto, o diabo tentou matar o irmão Branham quantas vezes antes. Olha, um rifle. A gente que mexe com arma, que gosta de arma, sabe o que significa aquilo. Só quem não tem noção. Aquilo teria jogado a cabeça do irmão Branham, com pescoço e tudo, 30 metros para trás. Só o bagaço. Comunistas com armas noturnas, o infravermelho, que podem enxergar de noite, fazer mira de noite, com armas apontadas para atirarem nele, não puderam. Ele, como dentro de um avião, daquele tempo, não é? Perdido no ar, e o comandante avisar, porque quando chega a avisar para os passageiros é porque já não tem remédio mais. É o último caso já. Olha, nós estamos perdidos e só temos combustível para 15 minutos. O diabo não pôde matar o irmão Branham. O hino diz que não se pode matar um crente. Porque, na verdade, o crente não morre, mesmo o físico morrendo. Essa é outra parte. Mas, irmã, espera aí. Você sabe que, às vezes, mesmo com um tumor maligno, você pode viver 30 anos? Um espinho na carne. Deus não deixar enraizar, ele faz com que você cumpra a sua missão aqui, os seus dias aqui, sofrendo de um câncer, sofrendo de uma diabetes em alto grau, sofrendo de chaga no coração. Isso não é só em relação aos crentes, não, há também aos descrentes. Agora, tudo isto vai nos posicionando. Tudo isto vai nos posicionando na verdadeira posição, mediante uma verdadeira conscientização. Então vem agora aquela despreocupação. A irmã, o irmão é manufaturado. Você quer saber, nem mesmo um irmão que se vai da igreja, da comunhão, você não pode dizer que ele se perdeu, que ele não vai no rapto. Ninguém ousaria dizer isso, fazer esse julgamento. Porque quem seria verdadeiramente um filho pródigo hoje? Filho pródigo de quê? Filho pródigo da Batista? Da Presbiteriana? Voltar para casa do pai?
pródigo da católica, pródigo da Assembleia, voltar para a casa do pai, dos três. Filho pródigo hoje é da mensagem. Em cada era, respectivamente falando. Você sabe que nós somos uns pródigos, para começar. Estando nessa terra, cercados do que nós estamos cercados. Temos gastado tudo o que temos. Os valores morais, por mais que os tentamos, preservá-los, eles vão saindo entre os dedos. A condição da família mostra isso aí. Você tem que aceitar a condição imposta pela modernidade, pela sociedade atual. Agora, como que vamos nos identificar? Então o profeta diz, o primeiro grupo, eu vou já encerrar, mas o primeiro grupo são crentes. Crentes manufaturados, em segundo lugar, e em terceiro lugar, incrédulos. Porém, tão certo como nós nos sentamos aqui, nesse instante, nesta noite, porque estava pregando à noite, esse grupo está sempre reunido. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo e sempre os temos encontrado e provavelmente sempre os teremos até a próxima ceia. Não. Até a vinda do Senhor. Esse é o parágrafo 44. Até a vinda do Senhor. Aqui no 52, no parágrafo 52, ele diz: quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles encontrando-se bem ali, na mesma igreja, na mesma congregação, comendo do mesmo pão, da mesma mensagem. Bem ali, naquela única associação de pessoas. Crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. E por que Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado? Somente por isto separou a sua congregação, desfacelou a congregação. Aí o profeta completa: porém, precisa ser feito. Isso tem que acontecer. A gente vai numa reunião, viaja, vai todo mundo ver o Espírito de Deus entrar ali, formar um concílio apostólico ali. Depois disso, ninguém saia, ninguém recue. Daí a pouco o irmão diz: eu não dou conta. Eu não dou conta de prosseguir. Já vai para outro pastor. Olha, eu diria, se tem algum pastor me ouvindo, isso é falta de sabedoria, isso é falta de reconhecer o quíntuplo de Efésios 4. Isso não vai funcionar. Diácono, você não pode recuar na hora de uma decisão. O administrador, qualquer obreiro, qualquer trabalhador, na hora que a igreja cai numa dificuldade, eu vou recuar. Eu vou recuar. Que isto? Porque estaria predestinado exatamente para isso? Será que não poderíamos reconhecer pelo menos uma reunião que se tornou uma reunião apostólica? Ninguém é para se chamar de apóstolo, mas pelo que acontece nas reuniões, nas decisões, você vê que pelo menos naquela hora o Espírito Apostólico entrou ali e ele dá uma ordem: ninguém saia, fique aí. Na mesma hora, irmão, está em dificuldade. Não, eu vou congregar, mas servir eu não vou mais. O irmão Brand disse: você não trabalha para mim, você não trabalha para a igreja, você trabalha para Cristo. E o que eu tenho dito, está certo, precisa. Volte, recue, vai embora, vai buscar apoio de outro. E o outro, sem sabedoria, dá apoio também, sem experiência.
sem a experiência apostólica. É certo, vá. É necessário que isto aconteça. Mas há outros que dizem, não, é difícil. Mas para onde iremos nós? Mas esse caso nosso aqui não foi igual lá de Jesus. Que esse aqui é muito mais pesado. Engano, muito engano seu. Muito engano seu. Se você for meditar o que é comer carne humana e sangue humano, gente, não precisava ser sangue humano, não, sangue de animal. Na lei, a lei que eles conheciam lá, que obedeciam, foram criadas nela, e que era a lei de Deus. Não precisava ser sangue de homem, não, humano, não. Bastava ser sangue de animal. De bode, de carneiro, de uma vaca, de um boi, de um bezerro. Morreria apedrejado. Agora, quanto mais sangue humano, agora o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou assim, é o pé da letra, gente. É o pé da letra, essa letra agora é assim, é para matar. E o Espírito para vivificar. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, se apanhassem Jesus lá deitado, que não soe como sacrilégio, abraçado, agarrado com Maria Madalena, naturalmente o que fariam? Se apanhasse Jesus lá conversando com a mulher samaritana e com uma certa intimidade com ela, o que fariam? Você sabe que, para começar, ele não seria apedrejado. Se ele fosse no ambiente próprio e ressarcisse, pagasse a prostituta, ela não tinha direito. Ninguém podia fazer nada com ele. Quem deveria morrer era ela. Se ela infringisse os limites. Porque desde então ficaram estabelecidos limites. Você vê lá que a samaritana tinha que buscar água fora de hora. Não podia combinar com a hora das famílias, das virgens, das moças, das mães. Então eles estabeleceram limites. Em que foi flagrado Maria Madalena? Ela foi apanhada exatamente para tentarem a Jesus Cristo. Ou vocês pensam que foi o primeiro adultério dela? Por que a samaritana já não tinha morrido há muito tempo? Por que Raabe foi preservada daquela forma? E você pergunta, por quê? A Bíblia vem e responde, justamente isto. A sua misericórdia é exatamente a causa do porquê, é o porquê que nós não fomos consumidos. Nós não fomos consumidos exatamente por causa de sua misericórdia, porque a lei e o aio pesa sobre nós. Este aio nos leva a Cristo, como levou a Maria. E ninguém vem a ele. Ora, se ninguém viria a ele, se não fosse pelo Pai, então Maria não foi levada a ele naquelas circunstâncias. Ela não foi levada a ele, senão pelo Pai. Foi o Pai levando-a. E você pensa que nós vamos a Jesus, através do Pai, somente na igreja, somente na sociedade, somente aqui?
Somente para o julgamento? Somente para as pedras? Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Ninguém. Ninguém vem para essa ceia, para as bodas do Cordeiro, se o Pai não enviou. Ninguém vai para a ceia se não recebeu o convite. Manco, aleijado. Que classe de gente que participou daquela ceia, gente? Vamos, a mensagem, a palestra é para encorajar. O irmão Bob gostava desse termo, encorajamento. Aliás, os irmãos americanos gostam desse termo. Naturalmente, o irmão Branham gostava. Encorajamento. Vamos, prossiga. Prossiga em tudo que você sabe que é bom, que você... E geme, você pode gemer com a sua cruz. O que é cruz? O que é cruz para um crente hoje? Todos os dois ladrões estão crucificados. A cruz para o crente da mensagem é justamente não ser o que ele deveria ser. Isso aqui é a cruz mais pesada que existe. Olha, que o Senhor possa enriquecer a vossa fé. Põe a mão no seu coração agora. Contrito, contrita. E pense assim: eu não quero saber quem é manufaturado, quem é incrédulo. Eu quero saber que nesse coração existe aquela fé de que de uma forma ou de outra eu irei até o fim, pela graça do meu Senhor Jesus Cristo, pelo amor do meu Deus, que me chamou em tempo oportuno e me deu esta oportunidade de pertencer a este grupo de crentes que creem na verdade. E agora eu aceito a minha posição em Cristo, indiferentemente das outras classes, de quaisquer pessoas. Eu aceito a minha condição em Cristo. Aceito que a igreja tem que sofrer. Aceito que a igreja tem que ter problemas como a igreja de Corinto. E todas elas da Bíblia Sagrada e como a igreja do irmão Branham. Aceito, sim, que o joio foi semeado na lavoura do Senhor. Portanto, essa carne, esse sangue, não herdará o reino de Deus. Mas a minha alma é lavada e redimida no sangue de Jesus Cristo. E eu tenho poder em mim para controlar todo o mal. Todo o poder das trevas que possa tentar me fazer evadir, fugir, recuar, me acovardar e alvoroçar na hora difícil. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu aceito a minha cura, aceito a minha libertação e te dou graças. E eu quero também derramar lágrimas de gratidão antes de chegar lá na ceia do Cordeiro. Eu quero chorar um pouquinho aqui na terra também, de gratidão, de louvor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, guia-nos na vereda da justiça, por amor do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor.
Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.